Você já parou para pensar quantas decisões tomamos todos os dias que parecem pequenas, mas mudam tudo? O caminho que você escolhe hoje não determina só onde você pisa agora. Determina quem você vai ser amanhã. E o Salmo 1 começa com uma afirmação que parece simples, mas carrega uma força que rasga a alma. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. E é nesse ponto que muita gente se perde. Porque o problema não é a bifurcação que aparece claramente com placas dizendo certo e errado. O problema é quando os caminhos se parecem demais. Quando as escolhas não vêm com aviso. Quando o conselho parece bom, a fala parece sensata, a ideia parece útil, mas não tem raiz em Deus. E é aí que se inicia a maior tragédia da vida espiritual de muitos, um desvio que começa no detalhe. A maioria das pessoas não acorda num dia qualquer decidindo se afastar de Deus. Não é assim que a queda acontece. Não é tão óbvia, nem tão barulhenta. A queda começa com um passo leve, um conselho aceito, uma verdade distorcida, um conteúdo consumido, uma influência sutil. O coração se inclina, mesmo sem perceber. O homem justo, o homem bem-aventurado, é aquele que tem a sensibilidade de perceber quando o vento começa a soprar diferente e se recusa a seguir a correnteza. Porque ele entende que não é sobre a aparência do caminho, é sobre quem está te guiando por ele. E se o conselho vem de quem não teme a Deus, então esse conselho te empurra, mesmo sem você notar, para um lugar onde Deus não está. E o mais assustador é que esse tipo de conselho geralmente não vem de inimigos declarados. Ele vem de amigos bem-intencionados, de familiares preocupados, de vozes populares, de livros famosos, de influenciadores admirados. Mas por trás do verniz bonito, existe uma semente venenosa. Existe um convite que sussurra: faça do seu jeito, siga seu coração, você merece ser feliz, não tem problema. A voz não grita, ela se insinua. E o homem bem-aventurado, o justo, ele fecha os ouvidos para o mundo quando o mundo tenta gritar mais alto que a palavra de Deus. O conselho dos ímpios é sedutor porque ele é revestido de lógica. Ele faz sentido para a mente natural. Ele parece liberdade, mas escraviza. Parece modernidade, mas enfraquece a alma. Parece avanço, mas arranca você do centro da vontade de Deus. E o grande dilema de quem quer andar com Deus é justamente esse: escolher ouvir a voz do Espírito quando o barulho ao redor parece mais convincente. É saber calar a multidão interior e se ajoelhar diante de um Deus que fala no silêncio. O justo é aquele que, ainda que sozinho, escolhe não ceder ao que é fácil, ao que é popular, ao que é aceito. Ele prefere ser estranho aos olhos do mundo do que inimigo de Deus. E quando a gente olha para a própria vida, percebe que muitas das dores que enfrentamos começaram justamente aí, num conselho, num passo errado, numa palavra que plantou dúvida, num argumento que parecia sábio, mas nos afastou da sabedoria. O justo aprende a desconfiar de tudo que o puxa para longe da cruz. Ele sabe que o pecado nunca se apresenta como pecado. Ele vem disfarçado de promessa, de prazer, de alívio rápido, mas o fim dele é morte. Esse primeiro verso de Salmos 1 é um convite à vigilância, um chamado urgente para que você examine de onde vêm os conselhos que você tem seguido. Porque cada palavra que você absorve molda a forma como você vê o mundo. E a forma como você vê o mundo determina como você vive nele. A verdadeira sabedoria não é saber muitas coisas. É saber de onde vêm as coisas que você sabe. É por isso que o justo recusa o conselho dos ímpios. Ele não se mistura com a voz que contradiz a voz do céu. Ele prefere ser guiado pela eternidade do que iludido pela conveniência. E talvez você esteja agora num momento da vida em que tudo parece turvo, em que as opiniões são muitas e as certezas são poucas.
em que o coração está dividido entre o que sente e o que sabe. Se esse é o seu caso, entenda, Deus não te chamou para confusão. Ele te chamou para clareza. E essa clareza começa quando você decide a quem vai escutar. O conselho que você aceita hoje pode ser o solo do seu amanhã. E o homem bem-aventurado, ele sabe disso. Por isso, ele se recusa a andar no conselho dos ímpios, mesmo que isso signifique andar contra a multidão. Mesmo que isso custe amizades, oportunidades, elogios, ele escolhe andar com Deus, mesmo quando a estrada é apertada. E é exatamente depois dessa recusa firme e inegociável que começa a próxima etapa da caminhada. Porque quem não anda no conselho dos ímpios também precisa fazer algo a mais. Ele precisa se recusar a parar, nem se detém no caminho dos pecadores. Essa afirmação parece simples à primeira vista, mas esconde um abismo de realidades espirituais que definem o rumo de uma vida. Se o primeiro passo da queda é ouvir o conselho errado, o segundo é parar para considerar, parar para observar, parar para experimentar. E é nesse momento sutil que muitos perdem o que têm de mais precioso, o senso de urgência espiritual. A alma começa a se acostumar com o que antes causava incômodo. Os olhos deixam de lacrimejar diante do erro. O coração, que antes pulsava aflito por se afastar de Deus, agora bate indiferente. Não é que a pessoa virou as costas de vez. Ela apenas parou, se deteve. E é nesse ato silencioso de se acomodar que nasce o enfraquecimento da fé. O caminho dos pecadores não é uma estrada pavimentada com placas de alerta dizendo perigo. É um campo aberto, aparentemente inofensivo, onde as pessoas caminham naturalmente sem se dar conta da direção que estão tomando. E o que o salmista está dizendo é que o homem justo não apenas recusa o conselho errado, mas também se recusa a se acomodar num ambiente onde Deus não habita. Ele sabe que não dá para ficar parado onde a presença de Deus não está, porque em termos espirituais, ficar parado já é andar para trás. Não existe neutralidade no reino. Ou você avança em direção à luz, ou é arrastado lentamente pela escuridão. E o que torna tudo mais desafiador é que esse parar nem sempre parece pecado. Às vezes é só uma pausa, uma distração, uma concessão, uma conversa que você insiste em manter, um ambiente que você não quer deixar, um relacionamento que você sabe que não te leva para Deus, mas também não consegue abrir mão. E aí você fica ali, parado, detido, como quem sabe que não devia estar, mas se convence de que não tem problema. Mas tem, porque toda estagnação é um veneno silencioso. Enquanto você fica ali, sua fé esfria, sua mente se contamina, sua visão se embaraça. E quando percebe, o caminho que parecia só uma pausa virou morada. O salmista está falando de movimento, de uma vida que não se permite parar em lugares onde o pecado é normalizado, onde Deus é ignorado, onde a verdade é diluída. O justo é aquele que olha ao redor e diz: aqui não é meu lugar, e então segue. Mesmo que o caminho pareça solitário, mesmo que as vozes digam que ele está exagerando, mesmo que os outros zombem da sua decisão, ele entende que não foi chamado para se encaixar, mas para caminhar. E essa caminhada exige firmeza, coragem, uma sensibilidade aguçada para perceber quando o ambiente já não carrega a presença de Deus. Quantas vezes nos detemos por carência, por medo de perder, por orgulho, por insegurança? Quantas vezes nos apegamos ao caminho dos pecadores porque temos medo de parecer duros demais, radicais demais, espirituais demais? E então nos acomodamos. Não praticamos o erro, mas também não o confrontamos. Não participamos diretamente, mas também não saímos de perto. Ficamos, observamos, aceitamos, nos calamos. E com o tempo, o que era só convivência vira afinidade. O que era só exposição vira influência. O que era só tolerância vira aliança. Mas o homem justo
Ele sabe que uma alma rendida a Deus não tem tempo para estacionar onde o pecado se faz confortável. Ele vive com pressa de obedecer, com fome de santidade. Ele é como aquele que, ao perceber que entrou no caminho errado, não perde tempo, corrige a rota, muda a direção, volta correndo para o centro da vontade de Deus. Porque ele entende que cada segundo parado em solo impuro é um segundo longe do propósito. E ele prefere ser chamado de louco do que ser achado parado onde Deus jamais o colocaria. E talvez esse seja o maior desafio da geração atual. Discernir que o maior perigo espiritual nem sempre é o pecado escancarado, mas a permanência silenciosa em ambientes tóxicos. É quando o erro se disfarça de tolerância. Quando o "só estou aqui de passagem" vira "não vejo mais problema nisso". O justo precisa aprender a sair, a levantar, a se mover. Porque enquanto o pecado é movimento contrário a Deus, a santidade é movimento constante em direção a Ele. Não se deter é um ato de guerra, é um grito silencioso dizendo: meu lugar é onde Deus está. E quando você entende isso, começa a observar sua vida com outros olhos. Começa a se perguntar: em que áreas eu estou parado? Que tipo de ambiente tem prendido seus pés sem que você perceba? Que tipo de relação tem te mantido imóvel, estagnado, distante do fluir do Espírito? O homem bem-aventurado, aquele que carrega o favor de Deus sobre si, não se permite ficar. Ele sabe que uma fé viva exige movimento, exige decisão, exige rompimento, e mesmo que o coração doa, mesmo que a alma lute, ele escolhe seguir, porque ele sabe: existe um lugar melhor. Existe uma promessa esperando por ele, e ela está logo ali para quem não se detém. E é exatamente quando o homem justo decide não andar no conselho dos ímpios, nem se deter no caminho dos pecadores, que algo ainda mais profundo acontece. Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aqui o salmista nos leva a um ponto crítico, profundo, quase invisível aos olhos distraídos. O assento. O lugar onde se decide permanecer. Se no primeiro estágio o homem ouve, no segundo ele para, no terceiro ele senta. E sentar-se é mais do que apenas descansar. É mais do que observar. É sinal de aliança, de permanência, de pertencimento, de participação. Quem se assenta na roda dos escarnecedores não está apenas à mesa com quem zomba da santidade, mas se torna parte da zombaria. Aquele que antes apenas ouvia o erro, depois considerava o erro, agora compactua com ele. E o mais assustador é que isso, muitas vezes, acontece sem que a alma perceba. Porque essa roda é sedutora, é barulhenta, é divertida, é inteligente, é persuasiva. Os escarnecedores não usam roupas sombrias, nem carregam cartazes dizendo "fuja de nós". Pelo contrário, eles têm o discurso afiado, são carismáticos, irônicos, desconstruídos. Riem daquilo que é sagrado com uma leveza que parece libertadora. Questionam tudo, inclusive o que você crê, como se fossem os donos de uma verdade mais elevada, mais moderna, mais iluminada. E sem perceber, você se vê sorrindo de algo que antes te feria, concordando com algo que antes te escandalizava, relativizando verdades que deveriam ser inegociáveis. Sentar-se é um ato de pertencimento. É como quem diz: eu me sinto confortável aqui. É declarar com o corpo o que a alma ainda hesita em admitir. É permitir que a zombaria entre, não apenas pelos ouvidos, mas pelo coração. E o que começa como uma exposição pontual vira um hábito, uma rotina, uma cultura. E então, o que antes era apenas influência se transforma em identidade. A escarnecedores não é apenas quem zomba com palavras, mas quem, com suas atitudes, banaliza o que é santo. E quando o justo se assenta, ele deixa de ser luz naquele lugar. Sua luz se apaga. Sua autoridade se esvai, sua presença se mistura.
e o mundo já não o reconhece mais como diferente. Essa roda pode ser uma conversa em roda de amigos, mas também pode ser o conteúdo que você consome. Pode ser aquele canal, aquele podcast, aquele perfil. Pode ser aquele grupo no qual você já não se sente incomodado pelas piadas, pelas críticas, pelos deboches. Pode ser aquele ambiente que antes te constrangia, mas hoje já não te fere. E isso é perigoso, porque o maior dano espiritual não vem do confronto, mas da convivência silenciosa. Quanto mais você se senta, mais você pertence. E quanto mais você pertence, menos você percebe o quanto já se afastou de onde deveria estar. A roda dos escarnecedores também representa um estilo de vida que vive rindo da pureza, que trata a fé com sarcasmo, que reduz a palavra a um amontoado de frases antigas, que troca revelação por opinião, que troca devoção por entretenimento, que trata o temor do Senhor como coisa de gente bitolada. E quando um justo se permite estar ali, ele não apenas se contamina, ele compromete seu destino. Porque ao se assentar, ele estaciona sua fé, ele paralisa sua caminhada. E pior, assume um novo ponto de vista, o ponto de vista de quem já não vê mais valor na santidade, de quem já não sente mais urgência pelo arrependimento, de quem já não ouve mais o Espírito, porque o ruído da roda é alto demais. O salmista, ao dizer que o justo não se assenta ali, está traçando um limite radical. Está dizendo: há lugares onde você não deve colocar os pés, há conversas que você não deve participar, há mesas que você deve recusar. Porque quem se assenta na roda dos escarnecedores compromete sua autoridade espiritual. Quem se assenta esquece que foi chamado para ser santo. Quem se assenta perde o senso de propósito. E quando isso acontece, a vida vai sendo sugada por uma superficialidade disfarçada de liberdade, por um senso de pertencimento que mascara a perdição, por uma familiaridade com o erro que torna o pecado aceitável. Mas aquele que teme ao Senhor, ele sente o peso do ambiente. Ele percebe quando o tom muda, quando a conversa desvia, quando a presença de Deus já não cabe mais naquele espaço. E então ele se levanta. Ele não debate, ele não condena. Ele apenas se recusa a participar, porque ele sabe que seu lugar não é ali, que sua missão não é rir do que é santo, mas reverenciar, que sua chamada não é zombar da palavra, mas vivê-la. E que por mais que a roda ofereça um lugar, o seu assento está reservado em outro banquete, o banquete do rei. O lugar onde o pão é verdadeiro, a água é viva e a alegria não precisa de zombaria para existir. Esse homem que não anda, não se detém e não se assenta, não é apenas alguém que evita o mal. Ele é alguém que tem prazer. Um prazer profundo, inexplicável. Um deleite que só quem já experimentou sabe descrever. Mas antes de falarmos do que esse homem faz, o salmista deixa claro o que ele deseja, o que acende seu coração, o que o move, o que o atrai com tanta força que o mantém firme mesmo quando o mundo inteiro está cedendo. E aqui está um dos versos mais poderosos da Bíblia. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Esse é o segredo, a chave, o centro de tudo. Não se trata apenas de evitar o mal, mas de se deleitar no bem. Não é apenas sobre negar os conselhos, os caminhos e as rodas, mas sobre encontrar uma alegria tão profunda na palavra que nada mais consiga competir com ela. É prazer, não é peso, não é obrigação, não é religiosidade, é deleite. Esse prazer é diferente de qualquer outro tipo de prazer que o mundo oferece. Ele não é passageiro. Ele não exige trocas, ele não cobra o que depois rouba. Ele não vem com ressaca emocional, nem com culpa escondida. O prazer na lei do Senhor é aquele que preenche, que cura, que transforma.
É aquele que te visita em silêncio nas madrugadas e te sustenta quando tudo parece estar ruindo. É aquele que não depende de um culto, de uma banda, de um ambiente específico. É pessoal, é íntimo, é profundo, é como um fogo que queima por dentro, mas que não consome, que arde, mas que não machuca, que ilumina, mas que também aquece. A palavra aqui é chamada de lei, mas não no sentido legalista, como se fosse um conjunto de regras frias. Não, aqui, lei é expressão de amor. É o manual do céu, é o coração de Deus transcrito em letras. É o caminho da sabedoria. O justo não tem prazer apenas no texto, mas no autor. Ele lê e encontra voz. Ele medita e encontra presença. Ele mergulha e encontra revelação. A Bíblia não é para ele um livro antigo. É alimento, é direção, é consolo, é espada, é âncora, é lâmpada. E por isso ele volta para ela constantemente, dia e noite, ininterruptamente, com fome, com sede, com desejo real de ouvir a voz do Pai. Meditar dia e noite não é apenas uma expressão poética, é uma escolha de estilo de vida. É treinar o coração para permanecer conectado com Deus, mesmo enquanto o mundo grita. É manter o espírito sintonizado, mesmo quando as emoções querem te desviar. É trazer à memória as promessas. É declarar a verdade quando tudo parece mentira. É sussurrar versículos no meio do trânsito. É repetir a palavra em meio ao choro. É deixar que cada decisão seja influenciada por aquilo que foi plantado na alma durante os momentos de devoção. Meditar não é apenas pensar, é ruminar, é absorver, é digerir cada verso até que ele se torne parte do sangue que corre em suas veias. Essa constância transforma, porque aquilo que você medita te molda. Aquilo que você repete te forma. Aquilo que você guarda no coração define seu destino. Quando alguém faz da palavra o centro de seus pensamentos, suas atitudes começam a mudar. Seu olhar muda, suas reações mudam, sua forma de lidar com dor, de lidar com o outro, de lidar consigo mesmo, muda. A palavra começa a reprogramar sua mente. Começa a lavar suas emoções, começa a curar suas feridas, começa a alinhar suas expectativas com os céus e, de repente, o que antes era apenas leitura se torna vida. Mas por que de dia e de noite? Porque a vida não respeita horário. As lutas não batem na porta apenas às 9 da manhã. As tentações não esperam o sol nascer para se apresentarem. Os ataques não se organizam em expediente comercial. A dor não tem hora marcada. Por isso, o justo precisa estar sempre alimentado, sempre pronto, sempre cheio da palavra, não apenas nos cultos, mas em casa, não apenas aos domingos, mas em todas as manhãs, não apenas quando tudo vai bem, mas especialmente quando tudo vai mal. O prazer dele está na palavra porque ele sabe que é nela que está a fonte de tudo que precisa para resistir, para discernir, para vencer. E esse prazer cria raízes, faz morada, gera intimidade com Deus. E quanto mais intimidade, mais sensibilidade, mais discernimento, mais autoridade espiritual. O justo se torna como alguém que conhece o coração do Pai, que percebe o mover antes que ele aconteça, que sente o cheiro da chuva antes que ela caia. Porque sua mente está imersa na palavra, porque seu espírito está banhado pela presença, porque sua alma encontrou descanso não nas circunstâncias, mas nas promessas. Essa entrega à palavra transforma o homem. Ele deixa de ser alguém que apenas evita o mal, para ser alguém que irradia o bem. Ele não é mais um espectador do mundo espiritual, mas um participante ativo. Alguém que carrega vida, que carrega luz, que carrega sabedoria. Tudo isso porque escolheu encontrar prazer naquilo que muitos desprezam. Porque decidiu meditar naquilo que o mundo já não valoriza. E por isso ele se torna como uma árvore. Ele será como árvore plantada junto a ribeiros de águas.
Essa não é uma comparação aleatória. É uma revelação profunda, cheia de significados. Uma metáfora viva que atravessa o tempo e se acomoda dentro de nós como semente pronta para germinar. Árvores não escolhem onde vão nascer, mas essa aqui foi plantada com intenção, com propósito, com mãos que sabiam o lugar exato onde ela daria frutos. Uma árvore plantada junto a ribeiros não é refém da chuva, não depende do céu para sobreviver. Ela tem uma fonte constante ao lado, água viva, água corrente, água que nunca para. Essa árvore representa o justo, aquele que medita na palavra, que se alimenta da verdade, que encontra prazer no que Deus diz, mesmo quando o mundo inteiro grita o contrário. Ele está enraizado, firme, nutrido por algo que não seca, e essa água não é comum. É água viva. É como aquela que Jesus prometeu à mulher samaritana, uma fonte que jorra para a vida eterna. O ribeiro é o Espírito, é a presença constante de Deus, é a graça que flui mesmo nos desertos. É o sustento invisível que fortalece no dia mau. Quem está plantado junto ao ribeiro pode até não ser notado à primeira vista. Pode não ter a aparência mais chamativa, mas permanece, cresce, floresce e quando chega a hora, frutifica. Não antes, não depois, no tempo certo, no tempo determinado. No tempo que o Criador escreveu com perfeição, essa árvore não se desespera, porque sabe que o fruto virá. Ela não se compara, porque sabe que cada estação tem um motivo. Não se apressa, porque conhece a fidelidade de quem a plantou. Ela confia, porque suas raízes estão mergulhadas naquilo que não muda. Ela suporta as estações difíceis, os ventos, as tempestades, as secas, porque sua fonte não é superficial. O justo não vive de aparência, não se abala com a falta de aplausos. Ele sabe que está firmemente nutrido por algo que não se vê, mas que se sente. Algo que sustenta em silêncio, enquanto os olhos do mundo procuram por evidências externas. E no tempo certo, ele dá fruto. Não é questão de sorte, é consequência, é o resultado natural de uma vida nutrida pelo que é eterno. Os frutos surgem porque as raízes estão firmadas, porque a alma foi mergulhada em Deus. Frutos de paz, de paciência, de domínio próprio, de amor, de graça, de sabedoria. Frutos que alimentam outros, que inspiram, que curam, que apontam para a fonte. Porque uma árvore não se alimenta do seu próprio fruto, ela oferece, ela reparte. E é isso que o justo faz. Ele vive de maneira que sua vida seja resposta para a fome alheia. Ele transborda do que recebeu em secreto, e a sua folha não cai. Isso é ainda mais extraordinário, porque no mundo natural, folhas caem com o outono, com o frio, com o tempo. Mas essa árvore, não. Suas folhas permanecem, porque há vida constante nela, porque há presença contínua, porque há algo fluindo dentro dela que impede a morte de se instalar. As folhas representam testemunho, representam a evidência visível da vida que há ali. E elas permanecem, mesmo quando todos ao redor desistem, mesmo quando a dor bate, mesmo quando a espera é longa. O justo não murcha, não seca, não some. Ele permanece, porque está conectado com aquilo que é eterno. Essa permanência não é orgulho, é entrega. Não é sobre ter força própria, mas sobre ter raízes profundas. Não é sobre ser melhor, mas sobre estar ancorado em algo maior. Enquanto muitos se alimentam de circunstâncias, o justo se alimenta da presença. Enquanto muitos desistem por falta de resultados, ele continua por causa da promessa. E por isso, tudo o que faz prospera.
Não significa que tudo será fácil, nem que tudo sairá como planejado, mas que haverá sentido, que haverá propósito, que cada passo será conduzido por mãos invisíveis e soberanas, que mesmo as perdas serão moldadas em vitórias. E aqui está um detalhe que não pode ser ignorado. O salmista diz que tudo o que ele faz prosperará, não parte, não metade, não algumas coisas, tudo. Porque quando você está conectado com a palavra, quando seu coração está imerso na presença, suas ações deixam de ser apenas humanas. Elas passam a carregar o selo do céu. Elas nascem no secreto e se manifestam no visível. Elas vêm carregadas de direção divina e por isso prosperam, porque não são apenas suas, são parte de um plano maior, parte de um propósito eterno. Mas enquanto essa árvore cresce, floresce e frutifica, existe um contraste inevitável com aquilo que ela não é. O contraste é inevitável, quase gritante. Enquanto o justo é descrito como árvore plantada junto a ribeiros de águas, com raízes profundas e folhas que não murcham, o ímpio é reduzido a algo que o vento leva: palha. E essa comparação não é meramente ilustrativa. Ela é um espelho que revela o destino de quem vive à margem da presença de Deus. A palha, ao contrário da árvore, não tem raiz, não tem peso, não tem direção. Ela é leve, não por liberdade, mas por ausência de essência. É levada de um lado para o outro, jogada pelas circunstâncias, dançada por ventos passageiros, moldada por opiniões e destruída por instabilidades. A palha representa o vazio disfarçado de liberdade. É o retrato de uma vida desconectada da fonte, de um coração que se alimenta de vaidades e promessas ocas. Ela pode até parecer abundante num campo dourado, mas no momento em que o vento sopra, tudo se desfaz, porque a palha não tem firmeza, não oferece sombra, não gera frutos, não acolhe ninguém, é superficial. E o vento que a carrega não pergunta onde ela quer ir, ele simplesmente leva. Essa é a realidade de quem não se ancora em Deus. Pode até acumular bens, conquistar fama, levantar estruturas, mas no fim, tudo se desfaz diante do primeiro vendaval. E esse vento não é aleatório. É o tempo, é a adversidade, é a morte, é o juízo, é a revelação da verdade. Quando o vento sopra sobre a vida do justo, ele balança, mas permanece. Mas quando sopra sobre a palha, ela desaparece. Não há memória, não há legado, não há permanência. O Salmo diz que os ímpios não subsistirão no juízo. Isso não é ameaça, é alerta. É a constatação de que aquilo que não tem raízes não pode permanecer diante da eternidade. O juízo é como um teste de fogo, e o que é palha se consome. O que é superficial se revela. O que é vaidade se dissolve. A diferença entre o justo e o ímpio não está apenas no comportamento. Está na origem, no solo onde foi plantado, na fonte que alimenta suas escolhas. O justo escolheu a palavra, escolheu o caminho estreito, escolheu meditar, permanecer, confiar. O ímpio escolheu o conselho dos maus, o caminho dos pecadores, a roda dos escarnecedores. Ele fez aliança com aquilo que é passageiro. Ele confiou na força do próprio braço, no brilho de conquistas terrenas, na glória do agora. Mas tudo isso passa, tudo isso escorre pelos dedos, tudo isso se desfaz quando a eternidade sopra sobre o presente. E quando o dia mau chega, porque ele sempre chega, o justo está enraizado. A palha, não. E isso muda tudo. O justo pode até cair, mas se levanta. Pode até chorar, mas não desiste. Pode até ser ferido, mas continua, porque sua força não está nele mesmo, está em Deus. Já a palha se esconde, se fragmenta, se espalha, se perde, não tem para onde voltar, porque nunca esteve firme em lugar nenhum. O vento que sopra sobre ela é o mesmo que revela a fraqueza de sua estrutura. E então ela desaparece. E ninguém se lembra,
O Salmo termina nos mostrando que o Senhor conhece o caminho dos justos. Essa palavra, conhece, é mais do que uma simples informação. É intimidade, é cuidado, é direção. Deus não apenas observa o caminho, Ele está no caminho. Ele guia, protege, cerca. O caminho dos justos é conhecido por Deus porque foi preparado por Ele. Mas o caminho dos ímpios perecerá. Não há direção, não há destino, não há futuro. A palha pode até parecer livre, dançando com o vento, mas está perdida. O justo, por outro lado, mesmo que silencioso, mesmo que esquecido pelos homens, está sendo conduzido, está florescendo, está caminhando para algo eterno. E é aqui que o texto nos faz refletir. Em qual solo estamos plantados? Qual é a fonte que alimenta nossa alma? O que nos sustenta quando os ventos sopram? Em qual direção estamos caminhando? Porque o tempo é implacável, mas Deus é fiel. E é no meio dessa tensão entre a permanência e a instabilidade que descobrimos algo ainda mais profundo sobre o Salmo 1. Nos versos finais, encontramos uma das declarações mais fortes do Salmo 1. O Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Essas palavras ecoam como um grito de advertência e esperança, simultaneamente. Elas falam de uma verdade incontestável. Há dois caminhos, e cada um leva a um destino muito diferente. O justo, aquele que medita na palavra de Deus, que escolhe viver pela fé, pela verdade e pela justiça, é conhecido por Deus. Ele não é um ser solitário, perdido no mundo. Ao contrário, está acompanhado pela presença divina, que guia, sustenta e reforça sua jornada. Já o ímpio, que prefere o caminho fácil, os conselhos vãos e as riquezas fugazes deste mundo, estará fadado à destruição, ao vazio. A expressão "o Senhor conhece" vai além do simples conhecimento intelectual. É um conhecimento profundo, relacional, que implica cuidado, proteção e um comprometimento inabalável com aqueles que escolhem seguir o caminho da retidão. Conhecer para Deus não significa apenas saber o que alguém faz ou como alguém age. Significa estar em um relacionamento profundo e constante com essa pessoa. É a confiança que um filho tem em seu pai. A certeza de que, mesmo nos momentos mais escuros, ele não será abandonado. Quando o salmista diz que o Senhor conhece o caminho dos justos, ele está revelando a segurança e a paz que vem da certeza de que não estamos caminhando sozinhos. Estamos sendo guiados, instruídos e conduzidos por aquele que conhece cada curva da estrada e sabe o que é melhor para nós. Por outro lado, o caminho dos ímpios perecerá. Não é uma ameaça vazia, mas uma constatação clara. O destino de uma vida sem Deus é um destino de ruína. Não importa quão forte ou rico alguém se torne, se o alicerce da sua vida não for firme, tudo se desmoronará. O ímpio pode parecer ter sucesso por um tempo. Pode acumular riquezas, adquirir fama, conquistar o mundo ao seu redor. Mas, quando o vento das adversidades vier, não haverá raiz para sustentá-lo. Quando as dificuldades se intensificarem, ele será como a palha ao vento, sem direção, sem propósito, sem fundamento, e, eventualmente, será levado pela tempestade. Porém, a mensagem aqui não é apenas de condenação para os ímpios. Ela é também uma promessa para os justos. É um convite para refletirmos sobre nossa jornada espiritual. Quais são os nossos alicerces? Em que estamos baseando nossas escolhas? Será que estamos, de fato, plantados ao lado dos ribeiros de águas, como o salmista nos descreve no início do Salmo 1? Ou estamos à mercê das tempestades da vida, como a palha ao vento? A verdade sobre o caminho dos ímpios é, na realidade, um alerta para nós, para que possamos evitar essa tragédia, para que possamos encontrar segurança na presença de Deus. O justo, apesar das dificuldades que pode enfrentar, sabe que seu caminho não está sendo trilhado em vão. Cada passo que dá, cada escolha que faz,
está sendo conduzido por Deus. Ele tem a paz de saber que está no centro da vontade divina, mesmo quando as circunstâncias ao seu redor não parecem favoráveis, porque embora o justo enfrente dificuldades e batalhas, ele tem algo que o ímpio jamais terá: a presença constante e inabalável de Deus em sua vida. Ele não caminha sozinho, ele caminha com aquele que é a fonte da vida e da verdade. E essa é a diferença fundamental entre o justo e o ímpio. A imagem do justo como árvore plantada junto a ribeiros de águas é uma metáfora poderosa para descrever essa conexão profunda com Deus. Assim como uma árvore com raízes profundas, o justo está firme, inabalável. Não importa o que aconteça ao seu redor. Ele é alimentado pela água viva, pela palavra de Deus, e isso lhe dá força para enfrentar as tempestades da vida. Suas folhas não murcham, seus frutos são abundantes, e mesmo no calor do verão ou na seca do inverno, ele permanece firme e frutífero. Ele não depende das circunstâncias externas para prosperar, mas de sua conexão contínua com Deus. E, ao contrário do justo, o ímpio é como a palha, algo sem substância, sem raízes. Ele pode parecer estar bem por um tempo, mas quando o vento das dificuldades vier, ele será levado, porque não tem o alicerce necessário para resistir às pressões da vida. O ímpio vive à margem da verdade, construindo sua vida sobre promessas vazias, sobre coisas que não têm valor eterno. Ele pode encontrar prazer temporário em suas escolhas, mas a destruição está à espreita, pronta para consumi-lo. Essa distinção entre o justo e o ímpio é uma verdade universal que se aplica a todos nós. A questão não é se passaremos por dificuldades, mas qual será o nosso alicerce quando as tempestades chegarem? A questão não é se enfrentaremos lutas, mas como reagiremos diante delas. Se nossa vida for construída sobre a rocha, se estivermos enraizados na palavra de Deus, mesmo nos momentos mais difíceis, saberemos que estamos sendo sustentados por aquele que é mais forte do que qualquer adversidade. Neste ponto do Salmo, é impossível não sentir um convite profundo para refletirmos sobre a direção de nossas vidas. Para qual caminho estamos seguindo? Estamos fazendo escolhas baseadas na sabedoria de Deus ou estamos permitindo que as influências externas nos guiem? Estamos plantados junto aos ribeiros de águas, alimentados pela presença de Deus, ou estamos à mercê das influências do mundo que nos afastam de sua vontade? O Salmo 1 não nos deixa opção. Ou seguimos o caminho da retidão que leva à vida e à paz, ou seguimos o caminho dos ímpios, que leva à destruição. A escolha é nossa. Deus nos oferece a direção, Ele nos mostra o caminho, mas a decisão de segui-lo é inteiramente nossa. A vida de fé não é uma estrada sem obstáculos, não é um caminho fácil e sem desafios, mas é o caminho que leva à verdadeira realização, à verdadeira paz e à verdadeira esperança. O caminho do ímpio pode ser mais fácil à primeira vista, mas é um caminho que acaba em ruína. O caminho do justo pode ser árduo e cheio de lutas, mas é um caminho que leva à vida eterna. E é essa a escolha que precisamos fazer todos os dias. Em que tipo de solo estamos plantados? Em que tipo de fundamento estamos construindo nossas vidas? O caminho dos justos é seguro e guiado por Deus, enquanto o dos ímpios perecerá. Neste ponto, ao olharmos com mais profundidade para o Salmo 1, somos confrontados com a imagem da palha ao vento, uma metáfora que nos traz uma lição poderosa. A palha é algo sem substância, algo que facilmente se dispersa ao sabor do vento. Ela não tem raiz, não tem profundidade e, como tal, não resiste à tempestade. Essa comparação entre o justo e o ímpio é mais do que uma simples distinção entre duas maneiras de viver. Ela nos chama a refletir sobre a nossa própria trajetória e sobre como estamos fundamentados nas escolhas que fazemos.
O ímpio, embora pareça prosperar momentaneamente, é como a palha que, em breve, será levada pelo vento da adversidade. Ele pode ser levado por qualquer direção, como uma folha frágil que não encontra o seu lugar. A palha, por sua própria natureza, não pode resistir às forças da natureza. Ela é vulnerável ao vento, não porque o vento seja forte, mas porque ela não tem força interior. O que lhe falta é profundidade, raízes. O Salmo faz essa comparação intencionalmente para destacar o contraste entre os que vivem fundamentados em Deus e os que se afastam de sua sabedoria. O ímpio, que escolhe seguir os próprios caminhos e abandonar a direção divina, encontra-se à mercê das influências do mundo, da cultura, das circunstâncias e das emoções passageiras. O ímpio vive ao sabor dos ventos, sem um alicerce firme que o sustente. Aqui, devemos nos perguntar: quantas vezes em nossas vidas nos sentimos como a palha ao vento? Quantas vezes nos deixamos levar pelas pressões externas, pelas opiniões das outras pessoas ou pelas tentações do mundo? Em momentos de incerteza ou dúvida, a falta de uma base sólida pode nos fazer sentir fracos e vulneráveis, como se fôssemos levados por qualquer coisa que surgisse. E nesse ponto, a imagem da palha ao vento se torna um convite a refletir sobre o que nos sustenta, o que realmente é capaz de nos firmar em tempos de tempestade. A fragilidade da palha não vem da sua leveza, mas da sua falta de substância. Se fosse uma árvore, por exemplo, poderia resistir ao vento com firmeza, pois suas raízes a manteriam firme no solo. O ímpio, ao contrário, não tem raízes que o sustentem quando o vento das dificuldades chega. Ele pode até parecer estar indo bem em sua vida, mas na realidade ele está à deriva, incapaz de resistir à pressão da vida sem um alicerce em algo mais forte. A falta de raízes significa que, quando a adversidade chegar, e ela sempre chega, o ímpio será arrastado sem direção, mas o justo, aquele que se fundamenta na sabedoria de Deus, que escolhe viver pela verdade, pela justiça e pela retidão, é como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. Ele tem suas raízes profundamente enterradas na palavra de Deus, na oração, no relacionamento íntimo com o Criador. Por isso, quando as dificuldades vierem, ele permanecerá firme. Ele não será levado pelos ventos da adversidade, porque tem uma fonte de força que transcende as circunstâncias. O justo pode passar por tempos difíceis, pode enfrentar as tempestades da vida, mas suas raízes o mantêm ancorado em Deus. Essa metáfora da palha ao vento, então, não é apenas sobre o ímpio e o justo. Ela é um espelho para todos nós. Em que tipo de solo estamos plantados? Em que estamos fundamentando nossas vidas? Será que estamos de fato enraizados em Deus ou estamos sendo levados pelos ventos do mundo? A decisão é nossa, mas a Bíblia nos lembra que a escolha entre o caminho do justo e o do ímpio tem um impacto profundo em nosso destino. O ímpio, apesar de parecer próspero por um tempo, acaba por perecer. O justo, apesar das dificuldades, permanece firme, produzindo fruto e sendo sustentado por aquele que é a fonte da vida. Mas, como a palha, o ímpio pode ser levado por qualquer coisa. Sua vida é moldada pelas circunstâncias ao seu redor, pelas pressões externas e pelas influências do mundo. O ímpio não tem uma base sólida e isso o torna vulnerável às flutuações da vida. Quando as dificuldades surgem, ele não sabe onde se apoiar. Sua vida não está enraizada em algo seguro e, por isso, ele é facilmente arrastado pelas dificuldades. Em momentos de sofrimento ou conflito, ele se sente perdido, como a palha que não tem direção. Ele tenta buscar alicerces nas coisas temporárias, mas nada disso pode sustentá-lo. A imagem do vento também é importante. O vento não é algo constante. Ele pode ser suave ou forte,
mas é sempre imprevisível. Ele vem de qualquer direção e pode levar a palha para onde quiser. Da mesma forma, a vida do ímpio é moldada pelas influências do mundo que estão sempre mudando. O ímpio segue a corrente do tempo, sem saber para onde está indo, e muitas vezes é levado para lugares que ele nunca imaginou. Sua vida é uma reação constante ao que acontece ao seu redor, e ele não tem controle sobre isso. A palha ao vento é um símbolo do vazio e da incerteza que caracterizam a vida de quem não se fundamenta em Deus. Ao olharmos para essa imagem, podemos nos perguntar: estamos fundamentados na rocha ou estamos sendo levados pelos ventos da vida? O que nos sustenta quando as dificuldades surgem? Estamos enraizados em algo eterno e seguro, ou nossa vida está sendo levada por influências externas que não têm substância? O Salmo 1 nos convida a refletir sobre nossa vida espiritual, a olhar para as escolhas que estamos fazendo e a questionar a profundidade de nossa fé. Estamos sendo como a árvore plantada junto ao ribeiro ou como a palha sendo levada pelo vento? Chegamos finalmente ao momento de culminar nossa jornada em oração, onde todas as palavras proferidas, todas as reflexões que se abriram diante de nós, começam a se alinhar sob a luz daquilo que realmente importa. Nos baseamos no Salmo 1 para compreender os caminhos do justo e do ímpio. Nos desafiamos a nos enraizar em Deus, a buscar profundidade e estabilidade nas promessas divinas. Agora, diante de tudo isso, é o momento de entregar o que estamos carregando em nossos corações, pois Ele, o Senhor, é o único capaz de transformar nossa caminhada. Deus, ao contemplarmos essa verdade profunda, que o justo é aquele que escolhe deliberadamente enraizar sua vida em Ti, em Tua palavra, pedimos com humildade que nos fortaleças e nos ajudes a firmar nossos passos. Sabemos que somos seres falhos, suscetíveis aos ventos da vida, aos desafios diários, às pressões do mundo. Mas, Senhor, Tu nos ensinas que ao escolhermos a Tua direção, seremos como árvores plantadas junto a ribeiros de águas que não se abalam nas dificuldades e sempre produzem frutos no tempo certo. Hoje, ao orarmos, pedimos que Tu nos plantes em solo firme. Não queremos ser como a palha ao vento que se dispersa e se perde sem direção, sem propósito. Não queremos que as influências do mundo nos definam, mas que sejamos definidos pela Tua palavra. Pedimos a Tua ajuda para resistir às tentações que surgem, para que não nos afastemos de Ti em momentos de fraqueza, mas para que possamos, ao contrário, fortalecer nossa fé em Ti dia após dia. Que em cada decisão que tomarmos, possamos lembrar da Tua voz, da Tua direção e escolher o que é justo, o que é puro, o que é verdadeiro. Pai, ajuda-nos a viver uma vida cheia de frutos, uma vida que seja reflexo da Tua bondade e misericórdia. Que as nossas atitudes, nossos pensamentos, nossas palavras sejam como o fruto da árvore que foi plantada perto das águas, sempre frescos, sempre cheios de vida. Que sejamos testemunhas da Tua graça e que, assim como a árvore tem raízes profundas, nós possamos estar enraizados no Teu amor e na Tua verdade. Senhor, a vida é cheia de decisões. Cada dia nos apresenta escolhas que muitas vezes não são fáceis, mas queremos fazer a escolha certa, a escolha que nos leva a Ti, a escolha que nos mantém firmes, que nos faz crescer em fé, em sabedoria, em amor. Que a Tua palavra seja nossa fonte, nossa força, nossa luz. Que em todos os momentos possamos olhar para Ti e encontrar a direção que precisamos. Nós te pedimos, ó Senhor, que Tu nos conduzas pelo caminho da justiça. Mesmo quando o mundo ao nosso redor nos oferece atalhos, caminhos fáceis, queremos seguir a Tua estrada, aquela que nos leva à paz, à verdadeira liberdade, à vida eterna.
Sabemos que no final, aqueles que permanecem em ti, aqueles que escolhem o teu caminho, serão recompensados com a eternidade em tua presença. Que ao final de nossa jornada, possamos olhar para trás e ver que mesmo diante das dificuldades, não fomos movidos pelas pressões do mundo. Ao contrário, fomos como a árvore plantada perto das águas, firmemente enraizados em ti, vivendo para te servir e testemunhar teu amor. Agora, Senhor, nos entregamos em tuas mãos. Faz-nos instrumentos da tua paz. Fortalece nossa fé e nos dá a coragem de viver de acordo com a tua vontade. Que assim como o justo floresce, possamos também florescer e dar frutos para a tua glória. Em nome de Jesus, pedimos todas essas coisas. Amém. Agora, com o coração renovado e a certeza de que nossa oração foi ouvida, temos a convicção de que Ele estará conosco em cada passo, nos sustentando, nos guiando e principalmente nos amando. Que possamos viver como aqueles que foram plantados junto a ribeiros de águas, como aqueles que são sustentados pela força inabalável de Deus. E enquanto caminhamos em sua luz, lembremos, sempre há mais para descobrir, mais para entender, mais para viver com Ele ao nosso lado. Continuemos a busca confiantes de que Ele nos conduz sempre. Você não está aqui por acaso. Deus te trouxe até este momento porque Ele quer falar com você. Ele vê suas lutas, conhece suas dores e ouve cada oração que sai do seu coração. Hoje, tire um instante para se conectar com Ele. Agradeça pelo que já passou, confie no que ainda está por vir e creia que Deus está no controle de tudo. Nada foge do seu propósito, e a resposta que você espera pode estar mais perto do que imagina. Se esta oração tocar o seu coração, compartilhe com alguém que também precisa dessa palavra e se inscreva no canal para continuar recebendo mensagens que fortalecem a sua fé. Juntos, vamos buscar a Deus e viver os milagres que Ele tem para nós.